a força e a inspiração necessária para realizar o aprimoramento moral. Porque, claro, a gente está lendo coisas de cunho evangélico. Como foi dito aqui hoje, né, a gente tem que passar esses ensinamentos para a prática, senão o que vai adiantar? A gente só vai estar lendo e, legal, que bonito, olha que passagem linda, maravilhosa, mas e na nossa vida? Como é que a gente pode usar isso aí, né? Então, nunca esquecer disso, né, do nosso aprimoramento moral. Depois, quando termina, fiquei com sede. A gente costuma colocar uns copinhos de água, outros colocam uma jarra, também fica a critério de cada um. Mas por que se faz isso, né? Porque quando a gente está lá reunido, os espíritos vêm, eles já veem a gente, eles conhecem, eles estão vendo a gente tudo por dentro, então eles veem, olha, esse aqui vai precisar disso, eles fazem lá uma alquimia deles também, e eles magnetizam a água, porque a água tem uma propriedade, né, tanto aqui como no mundo espiritual, que ela é altamente magnetizável. Então ela pode absorver esses fluidos benéficos para a gente de uma maneira muito eficaz. Então um pouco de água limpa pode ser colocado em um recipiente antes do início do Evangelho, pode ser um vasilhame para todos ou um copo para cada participante, como a gente já falou. Durante as vibrações, a água será magnetizada pela espiritualidade que coloca nela fluidos benéficos e necessários aos participantes. No livro Nosso Lar, o André Luiz relata, né, e o Lísias relata para o André Luiz, como a água é importante também no mundo espiritual. Então não ia dar tempo de ler aqui essa passagem, porque ela é grande. Mas ele basicamente mostra, né, tem um rio lá, passando do lado do Nosso Lar, e aí eles canalizam essa água do rio, aí eles pegam essa água do rio, eles tratam essa água do rio e mandam para todos os departamentos. E através dessa água eles fazem trabalhos de alimentação, de purificação, de medicamentosa. Então a água tem uma utilidade incrível também no mundo espiritual. E o Lísias fala: conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Isso lá no Nosso Lar, no capítulo 10. Então, vamos fazer algumas observações importantes. Não existe contraindicação à realização do Evangelho no lar. Então, se você tem taquicardia, ou se você tem um negócio do coração, não tem problema. Se você tem high fever, não tem problema, não tem contraindicação nenhuma. Ele é realizado com toda a família, de novo, família aqui num modo mais abrangente, mas se algum membro não quiser participar, deve ser realizado assim mesmo, sem forçar a participação dos familiares. Tem um amigo que tem um monte de filho, e os filhos sempre quando faziam o Evangelho, ficavam teenager, né, brincando, tirando sarro, aí ele tentava ler em inglês, aí eles ficavam tirando sarro do inglês dele, e aí ficava mais nervoso. Então ele falou: não, então você quer, tem que ser sério, né, com responsabilidade, senão você pode sair, você fica por aqui e tal, aí a gente faz. E no final ele falou: não quero ficar de fora também, né? Então acabou entrando na onda, né? Então é muito importante a gente não esquecer isso, que por mais que a gente seja pai e mãe, a gente não pode forçar isso. É muito melhor se vem da personalidade daquele espírito, né? Porque senão é como receber o passe, né? Quando você vai no passe e você está todo fechado e não acredita e não está aberto, você não vai ter benefício nenhum, né? Então qualquer coisa a nível espiritual funciona dessa maneira. Você tem que estar aberto para você poder receber melhor. Se for realizado por apenas uma pessoa, isso aqui é muito interessante. Ela deve fazer as preces, a leitura e as vibrações em voz alta. Isso facilita, pois espíritos desencarnados que estão no lar acompanham o momento, evangelizando-se também, pois muitos deles ainda precisam da palavra articulada a fim de compreender as mensagens estudadas, porque não conseguem se comunicar pelo pensamento, tal grau de materialização em que se encontram. Quando a gente começa a fazer o Evangelho toda semana, e os espíritos veem que a gente está com compromisso com eles, porque o mundo espiritual é muito busy, né? Muito movimento, não, como é que é busy? É muito ocupado, né?
eles ocupam o tempo deles sempre. Então, se eles verem que tem um compromisso, eles vão começar a vir toda semana. Além de ajudar a gente, eles vão começar a ajudar outros também. Então, vão trazer espíritos na nossa casa. Quando isso acontece, é muito bonito, a gente se beneficia demais, porque vai ter um espírito ainda mais superior do que aqueles que vêm, trazendo esses espíritos necessitados. Esse espírito, pela sua própria vibração, ele vai limpar o ambiente, né, pela sua própria presença. Então, no nosso lar, a gente cria muitas, digamos, miasmas, formas de pensamento durante o dia, as preocupações do dia a dia, pagar aluguel, pagar isso, pagar aquilo, só vai formando cifrões assim em cima, né? Quando eles se aproximam, queima tudo, limpa tudo. O ambiente fica arejado por essa aproximação. Então é muito benéfico para a gente. Por que falar em voz alta? Porque esses espíritos sofredores, eles ainda não estão em condições de ler o pensamento. Então eles estão como se estivessem lá em carne e osso, né? Então eles precisam que você fale em tom alto, né? Outra coisa, né, que as pessoas falam, pô, mas só eu em casa, eu vou fazer sozinho o evangelho, né? E fica meio triste, né? Porque ele chega lá a hora, ele está lá sozinho, ninguém se interessou, ninguém quis participar. Então a gente sabe que ninguém está sozinho. No mínimo a gente tem o nosso anjo da guarda, no mínimo. Então a gente nunca está sozinho, nunca. Outras observações importantes: para não ocorrer a manifestação mediúnica, porque a finalidade do evangelho é o estudo. Então, se por algum acaso acontecer, a gente tem que se concentrar, fazer uma oração por aquele espírito que está tentando se aproximar, mas não dar a manifestação, fazer o possível para não dar manifestação e encaminhar para a casa espírita, tá? Um monte de gente fala, não, mas na época de Kardec, quando eles faziam as evocações, ele também sempre fazia na casa dele e tal, mas a gente agora tem um roteiro, né, digamos assim, né? No tempo de Kardec, era no tempo de Kardec por outros motivos, mas o motivo primordial aqui é o estudo do evangelho, não é o desenvolvimento mediúnico. Para isso a gente tem o centro espírita. Outra informação importante, que é batata também, quando você se propõe a fazer evangelho, vai começar a ligar a gente sempre naquela hora, vai vir um cara que nunca te visitou, vai tocar a campainha, vai ver, o celular vai tocar, né? Agora que é celular, né? O telefone, então eles falam, desliga o telefone, desliga o celular. Se chegar alguém, por favor, a gente está fazendo evangelho, não tem que ter vergonha, né? Se você quiser, pode vir fazer com a gente, se não, espera aqui, são alguns minutos apenas e a gente já vai estar com você. Então, por quê? Porque eles tentam de tudo para que você não faça, né? A duração da reunião, de 15 a 30 minutos, principalmente quando tem crianças, né? Não se estender demais, porque senão ele fica lá escutando aquela coisa que ele não entende nada, né? Se você não preparou alguma coisa para ele, realmente ele vai crescer odiando fazendo o evangelho. Então, vai criar uma antipatia já desse pequenininho. Já falamos isso, né? Os comentários têm que ser edificantes, nunca de apontar para os outros. E aqui, por esse trabalho, é especialmente visado pelos espíritos inferiores que procuram interferir para impedir sua expansão, sendo necessário perseverança e fé para que sua continuidade e perseverança. Por quê, né? Porque é legal isso aqui, essa foto eu adorei, eu achei num site evangélico. E exatamente estão falando espiritismo, coisa com o demônio. Mas, enfim, a gente sempre vai ter o antagonismo das forças dos nossos irmãozinhos ainda na ignorância, porque eles não querem que a gente progrida, sempre, em todas as circunstâncias. Quando você começa a frequentar um centro espírita é assim, você vem dar sono, você vem fura o pneu, ou sempre tem algum imprevisto. O evangelho vai ser a mesma coisa, igualzinho, não vão querer. Então você vai ter seus amiguinhos que vão tentar impedir, de diversas maneiras. Então a gente tem que ser forte, a gente tem que saber que está com Jesus nesse trabalho. E contra Jesus ninguém pode. Rapidamente, porque o tempo já está se esgotando, então os benefícios, né, eu dividi assim mais em 3.
é a união da família, a proteção espiritual e a higienização do lar. A gente já falou dos três, né? Então, os momentos de paz que a gente tem com os nossos familiares, muito importante, porque com essa vida corrida, às vezes a gente até janta, nem senta na mesa todo mundo, um lá está no computer, outro na televisão, ou mesmo os amigos, né? Cada um está na sua. Então, são esses 15, 20 minutos, sabe, que a gente está lá junto e vai construindo uma camaradagem, uma coisa muito gostosa. E entre os familiares é muito importante isso. Segundo a Maria Compre, o lar onde se cultiva o Evangelho torna-se protegido. Os espíritos desavisados que vagueiam perambulando em outra faixa vibratória, que não é o do bem, nele não tem acesso. Então aquilo que eu te falei da porta, né? Que eles vêm, eles tentam entrar, não conseguem, porque a gente criou essa proteção no ambiente. É muito poderoso. E a higienização do lar, com os bons pensamentos e a influência dos amigos espirituais. Eu costumo dizer que o Evangelho no lar é que nem passar o aspirador no nosso astral, porque ele vem e suga todas as energias ruins e o nosso ambiente fica bem limpo. Então, não esquecer que onde estiverem duas ou mais criaturas reunidas em meu nome, eu entre elas estarei. Está no Mateus. Obrigado.